Olá, bom dia. Nessa manhã vamos falar sobre Juízes, no capítulo 15, do versículo 4, alguns versículos, onde nos fala de Sansão. Quando Sansão chegou até a casa do seu sogro com um cabrito para ver a sua mulher e seu sogro o impediu. E ele se retirou, saiu. O que Sansão fez? No versículo 4 nos relata que ele foi até as ceifas dos filisteus, correu atrás de 300 raposas. Eu não sei como que ele conseguiu achar 300 raposas e as prender uma na outra com a cauda, com o rabo, amarrar uma tocha, acender e soltar no meio das plantações, no meio do trigal, no meio da ceifa dos filisteus, certo? E o que aconteceu? Ali pegou fogo, destruiu, sabe? Foram 150, foram 300 raposas, ele amarrou duas a duas na cauda com uma tocha acesa, que deu um total de 150 presa e mais 150 tochas. E as raposas corriam do lado para o outro com aquelas tochas acesas, queimando tudo, certo? E o que a gente vê com isso, se nós trazer para os dias de hoje, certo? É a força que pessoas têm para prender uma na outra, certo? Para se prender no rabo com uma na outra, certo? Com uma tocha acesa. Satanás, ele usa certo algo tão leve, tão pequeno, que se torna para a pessoa pesado, se torna aquela força da pessoa, certo? Pessoa que mente, que engana, pessoa que trapaça, que passa a perna, sabe? Pessoa que persegue, que quer matar outro. São pessoas que estão presas na cauda de Satanás, uma com a outra, sabe? Com uma tocha acesa, destruindo e queimando aquilo que Deus, aquilo que Jesus Cristo quer para a sua vida, certo? Ela quer incendiar a tua plantação, o teu trigo, ela quer incendiar, ela quer destruir o teu celeiro. São pessoas dessa forma que usam ao contrário daquilo que Deus quer que você faça. Naquela época de Sansão, ele tinha uma força emenda tomada pelo Espírito Santo, certo? E tem pessoas que têm uma força emenda tomada por Satanás para mentir, para caluniar, para fazer fofoca, para perseguir, certo? Eles usam a força de Satanás para enganar, certo? O que é as raposas? As raposas a gente vê como quem? Como raposas que destroem o que Jesus tem para sua vida. Naquela época, Sansão, ele pegou as raposas para destruir, certo? O que a plantação dos filisteus, ele estava se vingando, certo? Ele com uma queixada matou 1000, certo? E tem pessoas que o que é uma queixada? É a boca, é a mandíbula, é a língua, que com uma ou duas palavras reúne 1000 para matar 10.000, para destruir, para te caluniar, para defamar. Como a gente vê ao redor do mundo, misérias, fomes, guerra, disputas, a gente vê coisas assim absurdas que acontecem. E no nosso dia, às vezes em nossa casa, ou às vezes ali naquele tempo de oração que você vai para aprender, certo? A pessoa quer prender você pelo rabo com uma tocha acesa, sabe? Mas o que acontece? A pessoa está presa com uma tocha, ela está presa com uma tocha acesa, sabe? Satanás, ele arma para você, amarra rabo com uma tocha acesa e solta você e deixa você com aquele problema, certo? Então assim, ó, tem pessoas que pela mentira, pelo engano, estão presas com o rabo, estão presas uma na outra com o rabo amarrado com uma tocha presa, certo? E o que é isso? Sabe? É a força de Satanás, é o engano de Satanás, certo? Em vez da pessoa usar o pouco que ela tem, o conhecimento, a oração dela, a escritura, para destruir o inimigo, ela usa para destruir aquilo que Deus, certo, quer para as pessoas. A própria pessoa que se diz ser servo de Deus, ser servo de Jesus, quer destruir aquilo que Deus tem. E se diz ser uma pessoa de Deus, que não é. É uma pessoa que tem a força como Satanás tem para enganar, matar, destruir, roubar, sabe, mentir, caluniar. São pessoas que oferecem coisas para você, certo? Mas com a intenção de destruir, de matar, querem acabar com o trigo de Jesus Cristo. Querem acabar com aquilo que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida,
certo? E uma das coisas que a gente destrói Satanás, que a gente expulsa Satanás das nossas vidas, é fazendo a obra de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Assim como nós temos vários exemplos na Escritura, certo? É tipo assim, ajudar a pessoa carente e dar esmola, certo? Contribuir com a pessoa quando precisa comprar um remédio, quando a pessoa precisa de alguma coisa. Ou às vezes até mesmo no hospital. Às vezes no hospital eles fazem aquelas campanhas de arrecadação. Não custa nada ir lá e ajudar. Você está fazendo a obra, você está contribuindo com alguma coisa, você está sendo uma pessoa boa. É isso que nós temos que fazer, certo? Se nós olharmos aqui em Cântico dos Cânticos, no versículo 2 e no capítulo 15, nos diz assim, ó, olha só, apanhai-nos as raposas, olha só, essas pequenas raposas, olha só, que têm devastado nossa vinha, pois nossa vinha está em flor. Eles querem destruir, eles devastam. Quando ela está quase pronta para ser colhida, que ela está na flor, o que acontece? Satanás, com suas raposas, presa com uma tocha na cauda, vai e quer destruir aquilo que Jesus tem para sua vida, certo? São pessoas usadas ao contrário daquilo. São pessoas que andam em seus próprios caminhos, certo? Querendo atingir outras pessoas, querendo caluniar, querendo mentir. São pessoas usadas por Satanás, certo? São pessoas que têm a força, sabe? A malícia da língua, sabe? Que ela quer te prender com a própria mentira dela que Satanás põe no coração dela. O que acontece? Quando Sansão tirou a porta daquela cidade, aquele portão, colocou nas costas e levou a mais de 2, 3 quilômetros e jogou, o que é? É Satanás que vem, arranca aquilo que você tem e entra dentro do teu coração, faz morada na sua vida e faz o que quer de você, certo? Então assim, tome cuidado para Satanás não tirar a tua armadura, para você não ficar desprotegido, entrar dentro de você e prender você como Sansão prendeu as raposas com uma tocha nas caudas, que Satanás faz em sua vida. Ele tira a tua armadura, prende você pela cauda com uma tocha acesa e sai e deixa você com problema ali. E depois, para se livrar, como é que você vai fazer? Certo? Você já está sem armadura, você já está preso, você já está com uma tocha na cauda. Então assim, ó, tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele prende vocês no rabo um do outro com uma tocha acesa. Se cuida, porque isso vai queimar. E ele quer o quê? Ele quer que vocês façam isso com as outras pessoas para destruir o trigo que Jesus tem para a vida de vocês. Então assim, não deixe Satanás os prender, certo? Pela cauda com uma tocha acesa. Assim como Sansão fez, que prendeu as raposas, certo? Com uma tocha acesa. Não deixe isso acontecer. Não deixe Satanás usar você dessa forma. É só você olhar aqui em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2 e no versículo 15. Aqui na minha escritura está falando dessa forma, certo? Porque as raposas, elas querem destruir, certo? Elas querem destruir aquilo que Jesus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer para você. Você não pode ir atrás de pessoas que têm a cauda presa com Satanás, com uma tocha presa na cauda, no rabo. O que é isso? É a mentira. Depois que você cai na mentira de Satanás, que você bebe o veneno de Satanás, que você tá com raiva, que você bebeu a sede de Satanás, que você achando que ia se dar bem, tome cuidado, que pode ser algo sem volta para sua vida, certo? Você não pode cair na lábia de Satanás. Não deixe ninguém enganar vocês, porque eles já estão presos um com o outro. E com uma tocha acesa, querem prender vocês. E eles conseguem prender vocês. Tem que tomar cuidado com Satanás. Não caia na armadilha de Satanás, certo? Não deixe Satanás mentir para você e não deixe Satanás enganar você. Aqui a gente vê aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, eu perdi aqui, que Jesus diz assim, ó, as raposas têm ninho. Não, as raposas têm cova, os passarinhos têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. O que é isso?
São pessoas que têm que ser usadas por Jesus. Jesus tem que ter o apoio de pessoas que querem ajudar ele. Jesus tem que ter o apoio, ele tem que ter pessoas onde ele possa confiar, onde ele pode colocar a cabeça dele, se inclinar, falar a verdade, deixar nós ser usado por ele, certo? Não nós trair ele, certo? O que Jesus mais quer para a nossa vida é que nós seja pessoa de confiança. Ele quer que nós sejamos pessoas de confiança, que levemos a palavra certa para ele. Certo? Ele não quer que nós mentimos, ele não quer que nós ficamos presos com a mentira, na cauda de Satanás, com uma tocha presa em nossa vida. Certo? Você tem que se desprender, certo? Dessa raposa, você tem que se desprender dessa tocha da sua vida. Certo? Você tem que ser uma pessoa limpa, uma pessoa pura. Você tem que ter a luz do Espírito Santo em sua vida. Certo? Eu peço que Deus abençoe você nesse dia, que Deus restaure os planos que Ele tem para a sua vida, que Deus assim ilumine teu caminho, que você não se prenda no caminho, certo, das tochas, das raposas. Certo? Você tem que observar as Escrituras, vocês têm que examinar as Escrituras para que o inimigo, para que Satanás não venha prender vocês com a língua, com a boca, enganando vocês com palavras, certo? Para prender vocês na cauda deles, ainda com uma tocha acesa, pegando fogo. Certo? E o final disso, sabe o que é? É a morte e depois o inferno. O corpo vai ficar por aqui mesmo. Certo? O que acontece? E a tua alma, certo? Ela vai para o abismo. E depois que está lá uma vez, não tem mais volta. Caiu no abismo, depois é só ser lançada no lago de fogo. Certo? E arde com enxofre. E depois não tem mais volta. Acabou para você. Certo? Então assim, ó, não se prenda na cauda de Satanás. Porque ele vai te prender na cauda dele com uma tocha acesa. Certo? Não se acorrente com isso. Não se prenda. Disse Jesus, não turbe o vosso coração. Ou seja, não se confunda. Não perca aquilo que ele tem para você, para a sua vida, certo? Para deixar o inimigo, para deixar Satanás roubar da sua vida, roubar de você. Certo? Então assim, ó, eu peço que Deus abençoe a você, que Deus ilumine sua vida através de Jesus Cristo, que você receba o Espírito Santo, que você receba o fruto do Espírito Santo, que você tenha amor, que você tenha o Espírito Santo de conhecimento e discernimento para você saber quando a pessoa está enganando você, para você saber quando a pessoa está mentindo para você. Use a força que você tem, como Sansão fez, para destruir o inimigo. Certo? Não para destruir as coisas de Jesus Cristo. Destrui o inimigo. Como é que você destrói o inimigo? É você desmascarando ele, é você fazendo, é falando a verdade. Ele bate em retirada, ele se afasta de sua vida, sabe? Assim com vergonha. Ele cai por terra. Ele desaparece de sua vida. Use o que Deus tem para você, certo? Para fazer o bem. Use a tua inteligência. Um pouquinho assim, ó. Se você acreditar um pouquinho, assim como um grão de mostarda, se você tiver fé, se você acreditar, sabe? Você se torna uma pessoa como uma hortaliça de um grão de mostarda. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que crer, você tem que ter obra na sua vida, você tem que ajudar as pessoas. Para quê? Para que você tenha um bom testemunho, para que você dê um bom testemunho. Que é o que Jesus mais quer para a nossa vida, é o que Deus mais quer, é o que Ele mais espera de nós, é isso, é que nós sejamos pessoas humanas uns com os outros, certo? Nos ajudando de uma forma ou de outra, assim como Jesus nos ajudou se entregando na cruz, certo? Por obediência e amor ao Pai dele, a Deus, Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque ele ama Deus e Deus ama seu filho. E nós temos que também nos amar e nos respeitar uns aos outros, assim como eles se amam. Certo? Para que você tenha o Espírito Santo em sua vida, para que o Espírito Santo cresça em sua vida e você tenha fruto, você tenha amor, você tenha compaixão do seu próximo, que não faça guerra, que não queira destruir a vida das pessoas, que não queira destruir famílias. Certo? Para que você não caia na lábia enganosa e mentirosa de Satanás. Certo? Faça como Sansão fez. Pegue
Com uma queixada ou 2 ou 3 palavras, você faça o inimigo bater em retirada. Repreenda ele em nome de Jesus Cristo, que ele vai se afastar de sua vida e vai para longe de você. Assim como Sansão fez, que matou eu acredito, mais de 1000 filisteus ali com uma queixada só. Faça você o mesmo, sabe? Com 1 ou 2 palavras, você faz mais de 1000 espíritos demoníacos se afastar da sua vida. Mas você tem que acreditar, você tem que crer. Porque Jesus quer você, sabe, morando no céu ou na nova terra. Você tem que acreditar, sabe? Não destrua a plantação que Jesus Cristo tem para nossa vida. É só você olhar aqui, examinar nas escrituras em Eclesiásticos, não, é Cântico dos Cânticos. Eu me atrapalhei. Olha aqui em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 15, que você vai ver. Eles querem destruir você quando você está florando, ou seja, assim, quando você está ensinando, quando você está recebendo o Espírito Santo de entendimento, eles vêm para querer destruir você, querer tirar tuas pétalas, querer tirar o que você tem. Eles manipulam você dizendo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Não, você tem que falar a verdade, certo? Você tem que desmascarar o inimigo, certo? Você tem que falar a sã doutrina. Assim como Jesus fez Satanás bater em retirada, assim você tem que fazer também, tá bom? Eu peço que Deus abençoe você nesse dia, que Deus abençoe você nessa semana, nessa sexta-feira. E se tiver culto na tua cidade hoje, uma reunião, alguma coisa, não perca, participe, tá bom? Deus abençoe você nessa sexta-feira, nessa manhã. Tenha um ótimo trabalho, seja uma pessoa abençoada com sua família, com seu lar, no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com seus filhos, seja abençoado para vocês e eles possam abençoar os colegas deles na escola. Que Deus abençoe você e não se esqueça, use a força que você tem do amor para combater o mal, certo? Não use o mal, não use coisas má para querer combater o bem, para querer destruir o bem, certo? Faça o contrário, usa o teu bem, certo? Para combater e destruir o mal, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo.